Check-up no rádio. Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. Check-up no rádio hoje com o médico otorrino, doutor Enio Lobo. Doutor Enio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes. Mais uma vez, obrigado. Nosso tema de hoje aqui no nosso programa é amidalite, faringite. São as mesmas coisas ou não? Não, na verdade não são as mesmas coisas. Para que a pessoa que está ouvindo possa entender, eu quero explicar mais ou menos como é que funciona a anatomia, como é que se situa a anatomia da faringe e da amígdala. A faringe, ela na verdade é um segmento longo da via respiratória e também digestiva, é o início da via digestiva praticamente, que ela começa por trás do nariz, um segmento que chama-se rinofaringe. Na altura mais ou menos da boca, ela passa a se chamar faringe, melhor dizendo, orofaringe, e mais abaixo, próximo à laringe, onde estão as cordas vocais, ela se chama hipofaringe. Ela então se divide em 3 segmentos. Na orofaringe está situada a amígdala, ou melhor dizendo, as amígdalas, que são 2. Ela fica bem na transição, bem no limite entre a boca e a faringe propriamente dita. Então, existem inflamações que são restritas somente à amígdala, que é a amidalite. Existem inflamações que são restritas somente à faringe e poupam as amígdalas. E existem as inflamações que são conjuntas, são as faringoamidalites. Então, são, na verdade, 2 entidades diferentes, mas muito próximas e os sintomas praticamente idênticos. E, no caso, o processo de inflamação é característica para todas, então? Os sintomas são mais ou menos semelhantes a todas, mas são doenças totalmente diferentes. A faringite, de uma forma geral, as faringites e amidalites, elas causam dor, é o sintoma mais sentido pelo paciente que está com inflamação da faringe e da amígdala, mas ela pode causar outros sintomas associados. A febre, dor no corpo, a astenia, que é a perda de ânimo para fazer as coisas, pode causar uma sensação de aumento de secreção na garganta, e ela pode ser de causas diversas. Então, as faringites, de uma forma geral, elas raramente são bacterianas, quer dizer, são causadas por bactérias. Já as amidalites, é o contrário. É muito mais comum a gente ver uma amidalite bacteriana do que uma amidalite viral, por exemplo. Então, as principais causas de inflamações da garganta são as infecções, que podem ser virais ou bacterianas, e as inflamações de origem alérgica. Então, para a gente ter uma inflamação, não precisa ter necessariamente uma infecção. E isso é muito importante diferenciar, por quê? Porque muitas vezes, em casos de dor faríngea, dor de garganta, dor à deglutição, é comum o próprio paciente tentar ir à farmácia e usar antibióticos sem avaliação médica. É um erro grave, porque antibiótico é para infecção bacteriana. Então, só um tipo de infecção desses que eu relatei é que se faz necessário usar antibiótico. Então, o paciente, antes de pensar em tomar um medicamento, tem que procurar um atendimento médico, saber que tipo de infecção tem e tratar de acordo com o que for. Qual é o risco dessa automedicação? Automedicação não só em antibióticos. Qualquer medicamento, ele tem indicações, que são geralmente restritas para um tipo de doença, e tem, obviamente, efeitos colaterais. Antibiótico em si é um medicamento que a gente só deve usar quando estritamente necessário. Ele é um medicamento que mata bactérias, mas ele também agride as bactérias que fazem parte do nosso sistema digestivo e que são muito importantes. E tem efeitos colaterais a longo prazo, às vezes em impregnação em ossos, em dentes, que causam efeitos tardios e às vezes duradouros para o resto da vida. Então, não se deve usar antibiótico, não se deve se automedicar, por quê? Primeiro, não se sabe a dosagem adequada para cada paciente, muitas vezes. Segundo, não se sabe se há indicação ou não daquele medicamento. E terceiro, o leigo, o paciente, não tem como saber efeitos colaterais possíveis, interações medicamentosas. Às vezes o paciente está tomando outros medicamentos que contraindicam o uso de determinados medicamentos. Então, automedicação, seja lá quando for, para que for, deve ser evitado. Você está com febre, tomar um remédio para febre, eu não vejo problema nenhum. Você não vai ficar
com febre, esperando um atendimento médico que às vezes pode demorar. Mas tentar tratar o problema, a febre é um sintoma, é uma consequência de uma doença. Mas você tentar tratar um problema em casa, sem avaliação médica, sempre pode trazer consequências prejudiciais à saúde do paciente. Doutor Enio, quais as complicações que uma amidalite pode causar? Vamos lá. A amidalite, como eu disse, ela tem causas diversas. Ela pode ser viral ou pode ser bacteriana. Mais comumente, a amidalite isolada, só a amidalite mesmo, ela é causada por bactérias. Então, o que acontece? Quando a pessoa tem uma infecção na vida, uma vez na vida, que ela é rara, é muito pouco provável que haja complicações decorrentes dessa infecção isolada. Quando a infecção se torna repetitiva, o paciente tem crises de garganta, como é popularmente conhecido a amidalite, tem crises de garganta frequentes, mensais ou a cada 2 meses, em média acima de 4 a 5 por ano. Ela pode trazer consequências importantíssimas para a saúde do indivíduo. Primeiro, a pessoa tem a frequência de estar doente. Isso não é bom para ninguém. Segundo, passa a tomar antibiótico demais. Isso não é saudável para ninguém também. E terceiro e mais importante, essas infecções, que são causadas por bactérias, podem causar infecções à distância. Principalmente em articulações, que é a febre reumática. Pode causar infecções em rins, que é a glomerulonefrite. O paciente que tem uma glomerulonefrite pode perder a função renal de um ou dos 2 rins, ter que fazer transplante no futuro, ou até no coração, na membrana que reveste internamente o coração, que é a endocardite, e isso pode trazer consequências gravíssimas para a saúde do paciente. Então, aqueles pacientes que têm infecções de repetição, que são bacterianas, tem que ser avaliado, tem que ser tratado e, se necessário, tem que ser operado para resolver o problema, para não deixar chegar ao ponto de uma consequência como essa. Agora, quem não tem as amígdalas pode ter amidalite? Não. Quem não tem as amígdalas pode ter faringite. Uma vez feita a cirurgia para excisão das amígdalas, que é a amidalectomia, não existe isso de amígdala voltar. Foi feita a remoção, está removido e ela, como foi removida, não pode mais infeccionar. Mas como eu expliquei no iniciozinho da nossa conversa, a amígdala é um pequeno fragmento, é um órgão que está localizado na faringe. É um órgão de tecido linfóide, quer dizer, ela tem um tecido parecido com os linfonodos que causam íngua. Ela tem um papel, teoricamente, de defesa, mas muitas vezes esse papel de defesa vira um papel de ataque. Quando ela vira foco de infecção, ela, ao invés de defesa, ela faz um papel de ataque ao organismo. Então, na medida que ela é removida, você tira esse foco, acaba com a possibilidade dela ter novas infecções, e se a cirurgia for bem indicada, se realmente ela tinha uma indicação por amidalites de repetição bacterianas, você resolve totalmente o problema do paciente. No entanto, alguns pacientes, além de ter as infecções bacterianas, têm também um quadro alérgico, por exemplo, uma faringite alérgica. Então, esses pacientes que têm esse quadro associado, 2 doenças em um paciente só, você resolve um problema com a cirurgia e o outro, que é o quadro alérgico, não tem cura, tem controle, é uma doença crônica, ele pode ocasionalmente causar inflamações na faringe desse paciente que já foi operado, que são fáceis de ser resolvidas, não precisam mais de antibiótico, não existe esse risco de complicações que eu enumerei da amidalite. Também pode ter as faringites virais. Por exemplo, uma gripe ela pode causar uma faringite, um vírus qualquer que a gente tenha contato, o coronavírus, por exemplo, que tanto tem se discutido agora, pode causar dores na garganta, pode causar faringites por infecção viral. Mas aí o tratamento já é totalmente diferente dos quadros bacterianos. E onde é que entra, por exemplo, a indicação da cirurgia para a amidalite? Vamos lá. Cirurgias que a gente faz comumente num paciente que tem infecções de repetição são as amidalectomias. Ela tem indicação formal quando há essas infecções de repetição que eu falei. É uma indicação chamada absoluta. Quando a pessoa tem infecções de repetição, como eu enumerei agora, ela se faz necessária uma cirurgia, digamos assim, obrigatoriamente, para evitar problemas de saúde nesse paciente mais severos. E existem as indicações relativas. As indicações relativas são aquelas que o paciente pode operar para ter uma melhora na qualidade de vida. Voltando às indicações absolutas, a gente fala também da hipertrofia da amígdala. Quando a amígdala é muito grande e ela atrapalha tanto a respiração como, às vezes, a deglutição do paciente. Quer dizer, nem respira bem, nem engole bem por causa do tamanho das amígdalas. É muito comum isso em crianças.
A gente falou algumas semanas atrás sobre ronco e apneia do sono. Então, a amígdala muito grande, ela hipertrofiada, ela pode causar a tendência do paciente a roncar e, consequentemente, até apneias. E a gente já falou sobre a gravidade das apneias do sono para a saúde do paciente. Então, em pacientes que têm amígdala grande demais, causando ronco e apneia, há também uma indicação absoluta de cirurgia. São as duas principais indicações absolutas, infecções de repetição e hipertrofia. As indicações relativas é quando a hipertrofia não é tão grande a ponto de causar apneia, mas causa algum distúrbio ao paciente, como ronco, como incômodo, às vezes, ao deglutir. Amígdala caseosa. Existe uma entidade chamada amidalite caseosa. A amígdala da gente ela não é de superfície plana, ela tem reentrâncias, como se fossem pequenos orifícios. E dentro desses orifícios, às vezes, acumula resto de alimento, resto de mucosa que descamou. E isso, às vezes, fermenta e forma uma massinha branco-amarelada, chamada cásium, que pode incomodar bastante o paciente e causar transtorno à sua vida pessoal. Então, nesses casos, quando a gente tenta outras soluções sem sucesso, pode também indicar uma cirurgia, que é uma indicação relativa. Por quê? Porque isso não causa um problema à saúde do paciente, digamos assim. Causa, às vezes, a vida pessoal dele, é um incômodo. Mas se a gente deixar de operar um paciente desse, ele não vai ter um problema de saúde, como no caso de amidalite bacteriana de repetição. Mas isso pode ajudar a vida do paciente quando necessário for. Você já respondeu então a pergunta aqui do nosso ouvinte, ele quer saber o seguinte: a retirada das amígdalas acaba com ronco? Não, veja bem. O ronco, ele só acaba quando a causa deste ronco é exclusivamente pela hipertrofia da amígdala. Não é tão comum que o ronco seja unifatorial, quer dizer, um fator só causando, principalmente em adultos. Quando a gente tem uma criança roncando com apneia e examina, tem uma hipertrofia de amígdala e muitas vezes de adenoide, que a gente vai falar a seguir, então a cirurgia resolve 100% do problema desse paciente. Em adultos, só a cirurgia de amígdala é muito, muito raro a gente conseguir resolver totalmente o problema do ronco do paciente. Há casos em que a causa exclusiva é a hipertrofia da amígdala. E geralmente quando a gente vai fazer a cirurgia no adulto, não faz só uma amidalectomia, faz uma cirurgia que, além da amidalectomia, tem um segundo tempo de cirurgia, que é em que a gente faz uma espécie de plástica no palato, no céu da boca do paciente, ali onde fica a úvula, que o povo chama campainha. A gente diminui o tamanho da úvula e amplia a largura, digamos assim, enlarguece, aumenta a abertura do palato, deixa mais largo e diminui a possibilidade do paciente roncar. Então, em casos específicos, em que a causa é exclusiva a isso aí, nesses casos, a cirurgia pode resolver 100% do problema. Mas, como a gente falou há algumas semanas atrás, é muito pouco provável que um paciente que ronque tenha uma causa exclusiva sendo adulto. Ele geralmente é multifatorial. A cirurgia das amígdalas também resolve a adenoide? Não, aí são duas coisas diferentes. Então vamos lá, voltando ao que a gente falou da anatomia. A amígdala está na orofaringe, como eu disse, logo por trás da boca. A adenoide, ela está na rinofaringe, bem por trás do nariz. Então, você imagine que a gente tem as narinas, que são esses orifícios de entrada do nariz. Lá no final do nariz, que é bem maior do que o que a gente vê aqui por fora, ele tem uns 2/3 a mais para dentro do que o que a gente vê aqui para fora. Lá no final do nariz, existem dois orifícios como esses de entrada, que são chamados coanas. Então, a adenoide, ela às vezes cresce demais, principalmente em crianças. É raro a gente ver hipertrofia de adenoide em adultos. Então, ela às vezes cresce demais e obstrui a saída da coana. Ela fecha essa saída, não tem por onde o ar passar, o ar do nariz, que a criança tenta respirar pelo nariz. Quando chega na coana, o ar não passa porque a adenoide obstruiu aquela região. Então, tem crianças que têm a hipertrofia exclusiva da adenoide, quer dizer, a adenoide grande demais, obstruindo a respiração. E nesses casos, a cirurgia indicada é a adenoidectomia, tira essa adenoide. Existem crianças que têm a hipertrofia ou aumento exclusivo da amígdala, que nesses casos a cirurgia é a amidalectomia, tira só as amígdalas do paciente. E, na grande maioria dos casos, a hipertrofia é conjunta. Por quê? Porque a amígdala e a adenoide são órgãos do mesmo material, do mesmo tecido, digamos assim, com a mesma função. Então, geralmente, quando uma é hipertrofiada, a outra também é. Obviamente, geralmente a gente diz, porque medicina não tem ciência absoluta. Há casos em que é só de um
ou de outro. Mas na maioria das vezes, em criança, a hipertrofia é dos dois. Então a cirurgia proposta nesses casos, quando é necessário, é adenoamidalectomia, quer dizer, tira adenoide e tira a amígdala ao mesmo tempo, entendeu? Às vezes quando a gente vai, por exemplo, se alimentar, a comida desce com um peso que vai rasgando a garganta. Pode ser essa questão das amígdalas? Pode. Às vezes, como eu falei, a amígdala hipertrofia, a amígdala grande demais, ela causa realmente uma dificuldade à deglutição do paciente. Ele tenta engolir. Para a gente fazer a deglutição, existem alguns músculos que funcionam nesse processo. A língua é um deles, empurrando o alimento para trás e para baixo, e os músculos da faringe, que fazem um movimento rítmico. Ele contrai em cima e vai descendo essa contração até chegar embaixo. Imagine que é como um tirador de leite, digamos assim. Quem vai tirar leite, quem já tirou leite na vida, sabe como é que faz. Aperta em cima da teta da vaca e vai descendo até o leite sair. Então é mais ou menos desse jeito que funciona o mecanismo de deglutição da gente. Há uma constricção, quer dizer, o músculo se aperta, fechando a garganta em cima, com o objetivo de empurrar para baixo. E isso vai descendo essa onda para empurrar o alimento até lá embaixo. Quando tem um obstáculo no meio do caminho, a amígdala, obviamente, isso vai causar uma dificuldade. Então pode sim ser causado por hipertrofia de amígdala. Esse problema. E se você não tratar a amígdala, quais são as consequências? Aí, como eu falei, depende do problema que a amígdala esteja causando. Se forem as infecções, o principal problema que ele pode causar são aquelas infecções à distância que a gente já relatou. E isso pode deixar sequelas para o resto da vida do paciente. O paciente pode ter uma febre reumática, uma perda de função renal, quer dizer, uma insuficiência renal crônica de um ou de ambos os rins, ou ter uma sequela cardíaca gravíssima que pode culminar com a morte. Felizmente são eventos raros, não são comuns, mas existem e não são também excepcionais, né? Uma frequência que também não é raríssima. E se for pela hipertrofia, ela pode causar alterações a médio e longo prazo na formação da face do paciente. O paciente pode ficar com o palato ogival, quer dizer, o céu da boca muito alto, pode ficar com a maxila alterada, quer dizer, essa parte dos ossos da face se altera totalmente a formação, a dentição protusa, vai causar, às vezes, respiração bucal para o resto da vida se não for corrigido. Então, tanto a indicação absoluta de hipertrofia da amígdala, quer dizer, a amígdala grande demais, causando dificuldade respiratória, como a de infecções de repetição, deve ser corrigida o quanto antes. O retardo, tem gente que diz, vamos deixar para operar uma criança com 6 anos. Ela precisa de operar com 2 anos, mas vamos deixar para operar ela com 6 anos. É um erro. Não tem motivo para esperar uma criança que aos 2 anos já tem indicação de cirurgia, esperar completar 6 anos para operá-la. Porque ela vai passar mais 4 anos adoecendo, tendo infecções, correndo risco de complicações, e vai passar mais 4 anos, se for o caso, com a respiração bucal, forçando a respiração, tendo a apneia, que também pode causar consequências à saúde. Então, quanto antes for corrigido, melhor. Ouvindo quer saber, e se as amígdalas pequenas são pequenas demais, pode ocorrer algum problema? Não. Existe realmente pacientes que têm amígdala bem pequena, são as amígdalas encastoadas. Nesses casos, ela por si só, por ser pequena, não causa problema nenhum ao paciente. Nenhum problema relacionado a isso. Agora, existem pacientes que têm a amígdala pequena e ainda assim que infecciona de repetição. São pacientes que não têm indicação por tamanho da amígdala de cirurgia, mas têm indicação de cirurgia pelas infecções de repetição. Doutor Enio, por que meu nariz fica entupido o tempo todo, direto? Eu tenho dores de cabeça e os olhos são secos. Já fiz cirurgia, desvio de septo nasal e tubulação, tenho 42 anos e ainda tenho muito pigarro e o ouvido coça muito. E aí? Vamos lá. Nariz obstrui por diversas causas. Pode ser uma obstrução do próprio nariz, como eu disse. Às vezes a pessoa tem uma hipertrofia de corneto, que é o cartucho que tanta gente fala. Na cirurgia que ele fez, eu não sei se foi feito esse procedimento. Pode ser obstruído por desvio de septo, pelo que ele disse, já foi corrigido. Ele pode ter um pólipo nasal que cause obstrução. Ele pode ter lá na coana uma hipertrofia de adenoide que cause obstrução. Então, o que está acontecendo com ele, a gente não tem como afirmar. O fato é que deve ter alguma coisa dentro do nariz que pode ser corrigido, sim. O pigarro, ele também tem causas diversas. A pessoa que tem refluxo pode ter pigarro, a pessoa que tem alergia pode ter pigarro. Então, também não dá para afirmar. Esses casos a gente tem que avaliar
e ver caso a caso, identificar o problema de cada paciente e aí sim orientá-lo e tratá-lo. O prurido do ouvido é muito comum ser causado por eczema, que é como se fosse uma alergia da pele do conduto auditivo. Nesse paciente também não dá para afirmar se é isso, mas o que a gente pode orientar, se você tem prurido de ouvido, evite cotonete para coçá-lo, que isso pode agravar a coceira e pode causar inflamações. E tenha cuidado em não molhar esse ouvido, tá certo? São duas coisas que geralmente pioram o prurido, a coceira de ouvido. Quando faz a cirurgia de adenoide, ela pode voltar? Adenoide, existe uma possibilidade remotíssima de voltar sim. A amígdala não volta. A adenoide ela é um tecido linfóide que pode voltar a hipertrofiar, pode voltar a crescer. Eu, na minha vida inteira, eu estou com mais de 20 anos de formado, já operei uma paciente aos 18 anos que relatava, essa paciente quem operou na infância não fui eu, mas ela relatava que tinha sido operada na infância de adenoide. Se realmente a cirurgia foi feita de adenoide, que às vezes a criança, a mãe entende que ela foi operada de adenoide e amígdala, ela pode ter sido operada só de amígdala. Se ela realmente foi operada de adenoide, esse foi o único caso que eu vi voltar, o único. Então é uma coisa raríssima, não é comum que a adenoide volte não. E quando precisa fazer cirurgia de septo nasal e se não fizer o tratamento, resolve? Não entendi muito bem a pergunta não. Quando precisa fazer cirurgia de septo nasal, se não fizer aliás, e se não fizer a cirurgia, o tratamento resolve? Não, desvio de septo é estritamente cirúrgico. O que acontece é que muitas vezes a obstrução nasal não é só pelo desvio de septo. Então você imagina que o nariz da gente é dividido ao meio, em dois, pelo septo nasal. Às vezes esse septo é totalmente lateralizado, ele vai fechando totalmente uma narina. Quando essa obstrução é completa, ele por si só causa a obstrução nasal. Quando ela é parcial, que ela não fecha totalmente a narina, e que a pessoa tem também associado a isso a hipertrofia de cornetos, que é o cartucho que o povo chama, às vezes, nem sempre, quando a gente trata o corneto com medicamento pode ser tratado e às vezes dá um resultado bom, às vezes, nem sempre, esse corneto pode diminuir de tamanho e permitir que a pessoa tenha uma respiração satisfatória. Mas o desvio de septo vai continuar lá, não existe tratamento clínico medicamentoso para desvio de septo. Então, se a pessoa tem um desvio realmente obstrutivo, a única solução é a cirurgia. Doutor Enio, quando testei positivo para Covid, logo após o tratamento fiquei com uma secura na garganta e um pigarro. É muita sede que sinto. E aí, o que é que pode ser? O Covid, ele tem deixado, é uma doença ainda pouco conhecida, que tem deixado sequelas, às vezes até surpreendentes. A gente não tem ainda sabido lidar plenamente com o Covid e principalmente com a possibilidade de deixar sequelas. O que acontece é que quando qualquer mucosa passa por um processo inflamatório, como a mucosa da garganta, a mucosa da boca, a mucosa do nariz, ela tende, das duas, uma, ou aumentar a produção de muco, ou até diminuir. Então, esse paciente provavelmente ocorreu a segunda hipótese, diminuiu a produção de muco e ainda não voltou ao normal. Há uma possibilidade muito boa disso voltar com o tempo, tá certo? Seria bom ele fazer uma avaliação, ver o que está havendo e tentar com o medicamento ter uma ajuda na volta dessa função da mucosa, voltar a produzir o muco normalmente, mas há uma possibilidade também de ficar uma sequela permanente. Tem pacientes que tiveram Covid há 6 meses, perderam o olfato e ainda não recuperaram. Então, nesses pacientes que faz 6 meses que estão sem olfato, há uma tendência muito grande que eles não recuperem, que é uma das sequelas mais comuns que existem. E tem outros que estão com um mês e meio e ainda não recuperaram, mas estão em fase de recuperação. Então, acredito que no caso desse paciente especificamente, que tem uma diminuição aparente da produção de muco, que lubrifica a mucosa, acredito que no caso dele ele deve ter uma melhora sim, porque não tem sido relatado isso com frequência na literatura, casos como esse dele. Doutor Enio, em caso de tontura onde exames não apresentam taxas altas, deve-se investigar inicialmente com otorrino ou com um neuro? Muito bem, boa pergunta. Tontura, ela tem causas múltiplas também. Quando a gente pensa em tontura, um dos principais focos de investigação é sempre o labirinto. As labirintopatias, elas causam tontura com frequência. Talvez não, certamente a mais frequente causa de tontura em pacientes.
Então, como a causa mais frequente é a labirintopatia, eu sugeriria que ela começasse investigando com o otorrino. Caso o labirinto seja afastado da possibilidade de ser o causador, aí sim ela seria encaminhada a um neuro. Mas é muito mais provável que a causa seja do labirinto do que de uma causa neurológica, por exemplo, o cerebelo. Doutor Enio, é comum uma criança que tem sinusite sangrar o nariz mais de uma vez na semana e às vezes 2 vezes ao dia. Precisa iniciar algum tratamento ou é normal nesse período do ano? A criança dorme com ar-condicionado e umidificador. Muito bem. O sangramento nasal é muito comum mesmo em quem não tem sinusite. Não precisa ter sinusite, não precisa ter rinite, não precisa ter um processo inflamatório do nariz para sangrar o nariz. Na região da gente que é muito seca, esse índice de epistaxe, de sangramento nasal, é maior, é mais alto, por causa exatamente do clima seco. A mucosa nasal resseca, no que ela resseca provoca às vezes microfissuras, pequenas rachaduras que causam dano à parede do vaso sanguíneo, uma lesão na parede da veia, digamos assim, e rompe e causa sangramento. Quando é um sangramento esporádico, eu não vejo necessidade de estar, toda vez que sangrar, presente no consultório médico. Quando se torna usual, sangrando com uma certa frequência, eu recomendo que procure tratamento sim, porque isso pode ser resolvido e sanado com tratamento sem maiores dificuldades. Ela está fazendo a coisa certa, usando o ar-condicionado junto com o umidificador. Isso é ótimo, ajuda bastante, porque diminui exatamente essa questão climática, diminui o ressecamento do ambiente. Mas ela pode também associar lavagens nasais com soro fisiológico para tentar resolver o problema. Caso só isso não resolva, eu sugiro que ela procure sim um atendimento médico. Tem mais perguntas chegando? Bom dia. Eu gostaria de saber do médico que essa sensação que a gente tem dia que amanhece como se a garganta estivesse seca direto. Às vezes chega até a ficar um pouco irritada e de manhãzinha eu gosto muito de gargarejar água de limão, aí dá uma melhorada. Se é faringite, isso é por causa que eu também tenho rinite, tem dia que tá pior. E ele, doutor Enio? Muito bem. Essa sensação de ressecamento de garganta, de boca, de faringe, como eu disse, o clima aqui com certeza contribui. Eu tenho todo dia isso. A região seca da gente, você trabalha aqui no ar-condicionado o dia inteiro, certamente você não pode usar um umidificador no seu ambiente de trabalho, porque pode danificar os seus equipamentos eletrônicos e talvez você faça o mesmo à noite, use o ar-condicionado. Então, o ar-condicionado ele trabalha tirando a umidade do ambiente, aumenta mais ainda essa sensação de ressecamento que já existe naturalmente na nossa região. Então, aí ela tem que manter uma hidratação boa, tomar bastante líquido, sempre que tiver com essa sensação de ressecamento, procurar molhar a garganta, tomar água mesmo. Corrigir a questão ambiental, quer dizer, usar um umidificador, mesmo quem não usa ar-condicionado nessa época seca, pode ser uma boa ideia, pode ajudar. E como eu disse há pouco tempo, as inflamações da faringe, que ela me disse que tem rinite, tem faringite alérgica, podem também diminuir a produção de muco. É mais comum que ele aumente, mas pode diminuir também a produção de muco e aumentar ainda mais esse ressecamento. Então, se ela tiver realmente uma faringite, que é só avaliando para saber, o tratamento pode diminuir essa sensação de ressecamento, sim. Mas a questão ambiental, com certeza, está contribuindo aí. Muito líquido, então. Bastante líquidos. A gente que mora numa região quente e seca, não pode esquecer de se hidratar, tomar bastante líquido o dia inteiro, não é só um copinho agora e outro lado de tarde, não. Tem que estar o dia todo consumindo bastante líquido. Tem mais pergunta? Marcos Dantas, doutor Enio, bom dia. Doutor Enio, a minha filha, desde domingo, que está ela nunca teve crise de garganta, desde criança, nunca teve crise de garganta. Então ela está com as amêndoas inflamadas, criando pus, sentindo febre, dor de cabeça e com desânimo no corpo. Que a gente já está com medo que seja o Covid-19. Pode ser. E ele, doutor? Muito bem. Que bom que a filha dela nunca teve crise de garganta. Mas aparentemente agora é a primeira. Pelo que ela relatou aí, que criou pus na garganta, ela tem grande possibilidade de estar com uma infecção bacteriana, uma amidalite. Ou uma faringoamidalite, eu não examinei, não posso afirmar. Na verdade, isso é uma hipótese diagnóstica, eu não examinei, não dá para fechar um diagnóstico sem examinar paciente nenhum. O Covid é uma infecção viral, então ele, de uma forma geral, não causa o surgimento de pus na garganta, que é restrito às infecções bacterianas, ou pelo menos é muito mais comum nas infecções bacterianas.
Agora, existe uma possibilidade dela estar com uma infecção conjunta. O Covid ter desencadeado uma baixa na imunidade, e é uma bactéria que já existe naturalmente na nossa boca, na nossa garganta, se aproveitou da situação e causou um desequilíbrio nesse convívio e causou uma infecção secundária. É pouco provável, muito pouco provável. É mais provável que ela esteja só com realmente uma infecção bacteriana, mas não dá para descartar. Agora, essa paciente, ela deve sim ser examinada por um médico da confiança da mãe e da criança, para realmente estabelecer um diagnóstico. Não dá para fazer diagnóstico só com sintomas. O senhor vai me ajudar agora aqui para pronunciar aqui esse nome. O ouvinte que fez um exame e acusou sinais de otomastodite. Otomastodite, né? Otomastodite. Pronto, é isso mesmo aí que você acabou de falar, né? E continua a sentir um ardor na garganta. Ela quer saber se é normal. Não, a otomastodite, ela não tem relação direta com ardor na garganta. Otomastodite é uma infecção do ouvido, certo? O ouvido, ele está todo dentro de uma estrutura óssea, que é o osso temporal. Na parte posterior da orelha, cada um que passe a mão aí na sua orelha vai sentir uma protuberância óssea por trás, tá certo? Essa protuberância óssea chama-se mastoide ou apófise mastoide, que faz parte desse osso e que ela é aerada, quer dizer, ela tem ar dentro e se comunica diretamente com o ouvido médio. Então, nas infecções do ouvido, principalmente nas infecções crônicas, pode acontecer nas infecções agudas, mas também é mais comum nas infecções crônicas, ocorre muitas vezes um processo inflamatório também dessa cavidade óssea, da mastoide, aí é quando se chama otomastoidite. Então, esse evento, essa doença, não tem relação direta com essa sensação de irritação que ela está sentindo na garganta, não. Pode ter uma relação indireta. Como eu já falei, quando a gente comentou sobre otites, as otites médias, elas muitas vezes são causadas por disfunções da tuba auditiva, que é um canal que comunica do ouvido para o finalzinho do nariz, começo da garganta. Então, as pessoas que têm problemas de nariz, rinite, sinusite e problemas de garganta, como as faringites, elas são mais propensas a terem também infecções de ouvido. Então, pode ser que lá no início do problema ela tenha tido uma infecção do ouvido, não digo causada, mas ajudada por esse problema da faringe. Mas o fato dela ter essa irritação na garganta não tem nenhuma relação direta com a otomastoidite, não. Para fechar, a pergunta agora vem lá da sua terra, Serra Negra do Norte, né? Doutor Enio, minha mãe está com o ouvido perfurado há mais de um ano. Ela não escuta por esse ouvido e o mais interessante, ela quando pinga algum remédio que ela usava, dá uma dor terrível, né? Quem pergunta é a Kelly Cristina Maris. Muito bem. A questão... Primeiro, um abraço para a Kelly, que é minha paciente também. A questão de ter a perfuração timpânica não causa uma perda por si só grande, uma perda auditiva por si só grande. Talvez ela já tenha algum outro problema associado à perfuração timpânica. Mas ela realmente, toda perfuração timpânica causa algum grau de perda auditiva, de diminuir a audição. Mas só o fato de ser perfurado não causa, de uma forma geral, uma perda grande. A não ser que seja uma perfuração muito antiga, que teve muitas infecções e as infecções em si foram causando mais dano ainda à audição. Mas ela me disse aí que faz um ano, mais ou menos, que ela tem essa perfuração. O fato de ter perfuração não justifica ela ter uma grande perda auditiva. Então, seria bom ela ser avaliada, seria bom mensurar essa perda, quer dizer, fazer um exame que nos dê uma informação do tamanho dessa perda para ver se essa perda auditiva ainda pode ser corrigida. Quanto às gotas otológicas, é natural que isso ocorra em quem tem perfurações. Não se deve usar gota otológica sem a avaliação médica em quem tem perfuração. Por quê? Porque a gota otológica, ela é feita, ela é fabricada para quem não tem perfuração. Então, quando a pessoa tem um tímpano íntegro, que pinga a gota otológica, ela vai só até o final do canal auditivo. Ela não vai para dentro do ouvido médio. No canal auditivo, a gente tem pele. Dentro do ouvido médio, a gente tem mucosa. E a mucosa não está preparada para ter contato com as substâncias que foram produzidas para ser usadas na pele. Então, a grande maioria das gotas otológicas é para ouvido externo, exclusivamente. Quando a pessoa tem essa perfuração, existem outras opções de gotas otológicas, mais específicas para
o ouvido médio, que a gente pode usar sem causar essa ardência. Então eu recomendo que ela não use mais gota otológica, de jeito nenhum, sem a avaliação médica. Ok. Dr. Enio, médico otorrino, está na clínica Cardiokid, na rua Augusto Monteiro, 1248, aqui no centro de Caicó. Telefones 3417 1016, vou repetir, 3417 1016, ou então telefone 99667 7510, ou WhatsApp 981 54 44 53. Doutor Enio, obrigado por sua participação. Até quarta-feira, se Deus quiser. Eu que agradeço, Marcos. Até quarta, se Deus quiser. 8 horas e 23 minutos, confirmando 8h23.